Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Berenice, de Edgar Allan Poe. Um dos contos deste nobre escritor da literatura mundial, onde as faculdades mentais fazem toda a diferença. E tem mais, a gente vai falar da questão entre primos. Tem tudo a ver com o conto. Polêmicas, então, depois de você ouvir o conto, a gente espera nas notas de rodapé. Boa leitura. Berenice, de Edgar Allan Poe. Tradução: Oscar Mendes. Discebante mihi sodales, se sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. Meus companheiros me asseguravam que visitando o túmulo de minha amiga conseguiria, em parte, alívio para as minhas tristezas. Ebn Zayat. A desgraça é variada. O infortúnio da terra é multiforme, arqueando-se sobre o vasto horizonte como o arco-íris. Suas cores são como as deste, variadas, distintas e, contudo, intimamente misturadas. Arqueando-se sobre o vasto horizonte como o arco-íris. Como de um exemplo de beleza, derivei eu uma imagem de desencanto? Da aliança de paz, uma semelhança de tristeza? É que, assim como na ética, o mal é uma consequência do bem. Da mesma forma, na realidade, da alegria nasce a tristeza. Ou a lembrança da felicidade passada é a angústia de hoje, ou as amarguras que existem agora têm sua origem nas alegrias que podiam ter existido. Meu nome de batismo é Egeu. O de minha família não revelarei. Contudo, não há torres no país mais vetustas do que as salas cinzentas e melancólicas do solar de meus avós. Nossa estirpe tem sido chamada uma raça de visionários. Em muitos pormenores notáveis, no caráter da mansão familiar, nas pinturas do salão principal, nas tapeçarias dos dormitórios, nas cinzeladuras de algumas colunas da sala de armas, porém, mais especialmente, na galeria de quadros antigos, no estilo de biblioteca e, por fim, na natureza muito peculiar dos livros que ela continha, há mais que suficiente prova a justificar aquela denominação. As recordações de meus primeiros anos estão intimamente ligadas àquela sala e aos seus volumes, dos quais nada mais direi. Ali morreu minha mãe. Ali nasci. Mas é ocioso dizer que não havia vivido antes, que a alma não tem existência prévia. Vós negais isso. Não discutamos o assunto. Convencido eu mesmo, não procuro convencer os demais. Sinto, porém, uma lembrança de formas aéreas, de olhos espirituais e expressivos, de sons musicais, embora tristes. Uma lembrança que não consigo anular. Uma reminiscência semelhante a uma sombra, vaga, variável, indefinida, inconstante, e como uma sombra também na impossibilidade de livrar-me dela enquanto a luz de minha razão existir. Foi naquele quarto que nasci, emergindo assim da longa noite daquilo que parecia, mas não era, o nada, para logo cair nas verdadeiras regiões da terra das fadas, num palácio fantástico, nos estranhos domínios do pensamento monástico e da erudição. Não é de admirar que tenha lançado em torno de mim um olhar ardente e espantado, que tenha consumido minha infância nos livros e dissipado minha juventude em devaneios. Mas é estranho que, ao perpassar dos anos e quando o apogeu da maturidade me encontrou ainda na mansão de meus pais, uma maravilhosa inércia tenha tombado sobre as fontes da minha vida. Maravilhosa e total inversão que se operou na natureza de meus pensamentos mais comuns. As realidades do mundo me afetavam como visões, e somente como visões, enquanto que as loucas ideias da terra dos sonhos tornavam-se, por sua vez, não o estofo de minha existência cotidiana, mas, na realidade, a minha absoluta e única existência. Berenice e eu éramos primos e crescemos juntos no solar paterno, mas crescemos diferentemente. Eu, de má saúde e mergulhado na minha melancolia. Ela, ágil, graciosa e exuberante de energia. Para ela, os passeios pelas encostas da colina.
para mim, os estudos do claustro. Eu encerrado dentro do meu próprio coração e dedicado de corpo e alma à mais intensa e penosa meditação. Ela, divagando, descuidosa pela vida, sem pensar em sombras em seu caminho ou no voo silente das horas de asas lutuosas. Berenice! Quando lhe invoco o nome, Berenice! Das ruínas sombrias da memória repontam milhares de tumultuosas recordações. Ah! Bem viva tenho agora sua imagem diante de mim, como nos velhos dias de sua jovialidade e alegria. Ah, deslumbrante, porém fantástica beleza. Ah, sílfide entre os arbustos de Arrém. Oh, náiade à beira de suas fontes. E depois tudo é mistério e horror, uma história que não deveria ser contada. Uma doença, uma fatal doença, soprou como um símon sobre o seu corpo, e precisamente quando a contemplava, o espírito da metamorfose arrojou-se sobre ela, invadindo-lhe a mente, os hábitos e o caráter, e da maneira mais sutil e terrível, perturbando-lhe a própria personalidade. Ai, o destruidor veio e se foi, e a vítima, onde está ela? Não a conhecia, ou não mais a conhecia, como Berenice. Entre a numerosa série de males acarretados por aquela fatal e primeira doença, que realizou tão horrível revolução no ser moral e físico de minha prima, pode-se mencionar, como o mais aflitivo e o mais obstinado, uma espécie de epilepsia, que não poucas vezes terminava em catalepsia, muito semelhante à morte efetiva e da qual despertava ela, quase sempre, de uma maneira assustadoramente subitânea. Entre mentes, minha própria doença aumentava, pois me fora dito que para ela não havia remédio, e assumiu afinal um caráter de monomania, de forma nova e extraordinária, que de hora em hora, de minuto em minuto, crescia em vigor e por fim veio a adquirir sobre mim a mais incompreensível ascendência. Essa monomania, se assim posso chamá-la, consistia numa irritabilidade mórbida daquelas faculdades do espírito que a ciência metafísica denomina faculdades da atenção. É mais que provável não me entenderem, mas temo deveras que me seja totalmente impossível transmitir à mente do comum dos leitores uma ideia adequada daquela nervosa intensidade da atenção com que, no meu caso, as faculdades meditativas, para evitar a linguagem técnica, se aplicavam e absorviam na contemplação dos mais vulgares objetos do mundo. Meditar infatigavelmente longas horas, com a atenção cravada em alguma frase frívola, à margem de um livro ou no seu aspecto tipográfico, ficar absorto durante a melhor parte de um dia de verão, na contemplação de uma sombra extravagante projetada obliquamente sobre a tapeçaria ou sobre o soalho, perder uma noite inteira a observar a chama inquieta de uma lâmpada ou as brasas de um fogão, sonhar dias inteiros com o perfume de uma flor, repetir monotonamente alguma palavra comum até que o som, à força da repetição frequente, cesse de representar ao espírito a menor ideia. Perder toda a sensação de movimento ou de existência física em virtude de uma absoluta quietação do corpo, prolongada e obstinadamente mantida, tais eram as mais comuns e menos perniciosas aberrações, provocadas pelo estado de minhas faculdades mentais, não de fato absolutamente sem exemplo, mas certamente desafiando qualquer espécie de análise ou explicação. Sejamos, porém, mais explícitos. A excessiva, ávida e mórbida atenção, assim excitada por objetos de seu natural triviais, não deve ser confundida, a propósito, com aquela propensão à meditação comum a toda a humanidade e mais especialmente do agrado das pessoas de imaginação ardente. Nem era tampouco, como se poderia a princípio supor, um estado extremo ou uma exageração de tal propensão, mas primária e essencialmente distinta e diferente dela. Naquele caso, o sonhador ou entusiasta, estando interessado por um objeto geralmente não trivial,
perde sem o perceber de vista esse objeto, através de uma imensidade de deduções e sugestões dele provindas, até que, chegando ao fim daquele sonho acordado, muitas vezes repletos de voluptuosidade, descobre estar o incitamento, ou causa primária de suas meditações, inteiramente esvanecido e esquecido. No meu caso, o ponto de vista era invariavelmente frívolo, embora assumisse, por intermédio de minha visão doentia, uma importância irreal e refratária. Poucas ou nenhuma reflexões eram feitas e estas poucas voltavam obstinadamente ao objeto primitivo como a um centro. As meditações nunca eram agradáveis e ao fim do devaneio a causa primeira, longe de estar fora de vista, atingira aquele interesse sobrenaturalmente exagerado que era a característica principal da doença. Em uma palavra, as faculdades da mente mais particularmente exercitadas em mim eram, como já disse, as da atenção, ao passo que no sonhador acordado são as especulativas. Naquela época, os meus livros, se não contribuíam eficazmente para irritar a moléstia, participavam largamente, como é fácil perceber-se, pela sua natureza imaginativa e inconsequente, das qualidades características da própria doença. Bem me lembro, entre outros, do tratado do nobre italiano Coelho Secundus Curio, de Amplitudine Beati Regni Dei, da grande obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, do De Carne Christi, de Tertuliano, no qual a paradoxal sentença Mortus et Dei Filius, credibili quia ineptum est, et septumus resuscecti, certum quia impossibili, absorveu o meu tempo todo, durante semanas de laboriosa e infrutífera investigação. Dessa forma, minha razão, perturbada no seu equilíbrio por coisas simples triviais, assemelhava-se àquele penhasco marítimo do que fala Ptolomeu Hefestião, o qual resistia inabalável aos ataques da violência humana e ao furioso ataque das águas e dos ventos, mas tremia ao simples toque da flor chamada asfódelo. E embora a um pensador desatento possa parecer fora de dúvida que a alteração produzida pela lastimável moléstia no estado moral de Berenice fornecesse motivos vários para o exercício daquela intensa e anormal meditação, cuja natureza tive dificuldade em explicar, tal não se deu absolutamente. Nos intervalos lúcidos de minha enfermidade, a desgraça que a feria me dava realmente pena e me afetava fundamente o coração aquela ruína total de sua vida alegre e doce. Por isso, não deixava de refletir muitas vezes com amargura nas causas prodigiosas que tinham tão subitamente produzido modificação tão estranha. Mas essas reflexões não participavam da idiosincrasia da minha doença, tais como teriam ocorrido em idênticas circunstâncias à massa ordinária dos homens. Fiel a seu próprio caráter, meu desarranjo mental preocupava-se com as menos importantes, porém mais chocantes mudanças operadas na constituição física de Berenice, na estranha e mais espantosa alteração de sua personalidade. Posso afirmar que nunca amara minha prima durante os dias mais brilhantes de sua incomparável beleza. Na estranha anomalia de minha existência, os sentimentos nunca me proviam do coração, e minhas paixões eram sempre do espírito. Através do crepúsculo matutino, entre as sombras estriadas da floresta ao meio-dia, no silêncio de minha biblioteca à noite, esvoaçara ela diante de meus olhos, e eu a contemplara, não como a viva e respirante Berenice, mas como a Berenice de um sonho. Não como um ser da terra, um ser carnal, mas como a abstração de tal ser. Não como uma coisa para admirar, mas para ser analisada. Não como objeto para amar, mas como tema da mais abstrusa, embora inconstante, especulação. E agora eu estremecia na sua presença e empalidecia ao vê-la aproximar-se. Contudo, lamentando amargamente sua deplorável decadência, lembrei-me de que ela me havia amado muito tempo e, num momento fatal, falei-lhe em casamento. Aproximava-se enfim o período de nossas núpcias, quando, numa tarde de inverno,
de um daqueles dias intempestivamente cálidos, sossegados e nevoentos, que são a alma do belo Alcione. Me sentei no mais recôndito gabinete da biblioteca. Julgava estar sozinho, mas erguendo a vista, divisei Berenice, em pé, à minha frente. Foi a minha imaginação excitada, ou a nevoenta influência da atmosfera, ou o crepúsculo impreciso do aposento, ou as cinéreas roupagens que lhe caíam em torno do corpo, que lhe deu aquele contorno indeciso e trêmulo? Não sei dizê-lo. Ela não disse uma palavra, e eu por forma alguma podia emitir uma só sílaba. Um gélido calafrio correu-me pelo corpo, uma sensação de intolerável ansiedade me oprimia, uma curiosidade devoradora invadiu minha alma, e recostando-me na cadeira, permaneci por algum tempo imóvel e sem respirar, com os olhos fixos no seu vulto. Ai, sua magreza era excessiva e nenhum vestígio da criatura de outrora se vislumbrava numa linha sequer de suas formas. O meu olhar ardente pousou afinal em seu rosto. A fronte era alta e muito pálida, e de uma placidez singular. O cabelo, outrora negro de azeviche, caía ali parcialmente sobre a testa e sombreava as fontes encovadas com numerosos anéis, agora de um amarelo vivo, em chocante discordância pelo seu caráter fantástico, com a melancolia que lhe dominava o rosto. Os olhos, sem vida e sem brilho, pareciam estar desprovidos de pupilas. Desviei involuntariamente a vista daquele olhar vítreo para olhar-lhe os lábios delgados e contraídos. Entreabriram-se, e num sorriso bem significativo, os dentes da Berenice transformada se foram lentamente mostrando. Provera a Deus que eu nunca os tivesse visto, ou que, tendo-os visto, tivesse morrido. A batida de uma porta me assustou, e erguendo a vista, vi que minha prima havia saído do aposento. Mas do aposento desordenado do meu cérebro não havia saído, ai de mim! E não queria sair do espectro branco de seus dentes lívidos. Nem uma mancha se via em sua superfície, nem uma pinta no esmalte, nem uma falha nas suas pontas que aquele breve tempo de seu sorriso não houvesse gravado na minha memória. Via-os agora, mesmo mais distintamente do que os vira antes. Os dentes estavam aqui e ali e por toda parte, visíveis, palpáveis diante de mim. Compridos, estreitos e excessivamente brancos, com os pálidos lábios contraídos sobre eles, como no instante mesmo do seu primeiro e terrível crescimento. Então, desencadeou-se a plena fúria de minha monomania, e em vão lutei contra sua estranha e irresistível influência. Nos múltiplos objetos do mundo exterior, só pensava naqueles dentes. Queria-os com frenético desejo. Todos os assuntos e todos os interesses diversos foram absorvidos por aquela exclusiva contemplação. Somente eles estavam presentes aos olhos de meu espírito, e eles, na sua única individualidade, se tornaram a essência de minha vida mental. Via-os sob todos os aspectos, revolvia-os em todas as direções, observava-lhes as características, detinha-me em todas as suas peculiaridades. Meditava em sua conformação, refletia na alteração de sua natureza, estremecia ao atribuir-lhes em imaginação faculdades de sentimento e de sensação, e mesmo quando desprovido dos lábios, capacidade de expressão moral. Dizia-se com razão de Mademoiselle Salé, que tout se passe était de sentiment, e de Berenice, que tout se donne était des idées. Des idées! Ah, esse foi o pensamento absurdo que me destruiu. Des idées! Ah, essa era a razão pela qual eu os cobiçava tão loucamente. Sentia que somente a posse deles me poderia restituir a paz para sempre, fazendo-me voltar à razão. E assim encerrou-se a noite em torno de mim. Vieram as trevas, demoraram-se, foram embora. E o dia raiou mais uma vez.
e os nevoeiros de uma segunda noite de novo se adensaram em torno de mim. E ainda sentado estava, imóvel, naquele quarto solitário, ainda mergulhado em minha meditação, ainda com o fantasma dos dentes mantendo sua terrível ascendência sobre mim, a flutuar, com a mais viva e hedionda nitidez, entre as luzes mutáveis e as sombras do aposento. Afinal, explodiu em meio de meus sonhos um grito de horror e de consternação, ao qual se seguiu, depois de uma pausa, o som de vozes aflitas, entremeadas de surdos lamentos de tristeza e pesar. Levantei-me e, escancarando uma das portas da biblioteca, vi de pé na antecâmara uma criada, toda em lágrimas, que me disse que Berenice havia morrido. Sofrera um ataque epilético pela manhã e agora, ao cair da noite, a cova estava pronta para receber seu morador e todos os preparativos do enterro terminados. Com o coração cheio de angústia, oprimido pelo temor, dirigi-me com repugnância para o quarto de dormir da defunta. Era um quarto vasto, muito escuro, e eu me chocava a cada passo com os preparativos do sepultamento. Os cortinados do leito, disse-me um criado, estavam fechados sobre o ataúde, e naquele ataúde, acrescentou ele em voz baixa, jazia tudo quanto restava de Berenice. Quem, pois, me perguntou se eu não queria ver o corpo? Não vi. Moveram-se os lábios de ninguém. Entretanto, a pergunta fora realmente feita, e o eco das últimas sílabas ainda se arrastava pelo quarto. Era impossível resistir, e com uma sensação opressiva, dirigi-me a passos tardos para o leito. Ergui de manso as sombrias dobras das cortinas, mas, deixando-as cair de novo, desceram elas sobre meus ombros e, separando-me do mundo dos vivos, me encerraram na mais estreita comunhão com a defunta. Todo o ar do quarto respirava morte, mas o cheiro característico do ataúde me fazia mal e imaginava que um odor deletério se exalava já do cadáver. Teria dado mundos para escapar, para livrar-me da perniciosa influência mortuária, para respirar, uma vez ainda, o ar puro dos céus eternos. Mas faleciam-me as forças para mover-me, meus joelhos tremiam, e eu sentia como que enraizado no solo, contemplando fixamente o rígido cadáver, estendido ao comprido do caixão aberto. Deus do céu, seria possível? Ter-se-ia meu cérebro transviado? Ou o dedo da defunta se mexera no sudário que a envolvia? Tremendo de inexprimível terror, ergui lentamente os olhos para ver o rosto do cadáver. Haviam-lhe amarrado o queixo com um lenço, o qual, não sei como, se desatara. Os lábios lívidos se torciam numa espécie de sorriso e por entre sua moldura melancólica os dentes de Berenice, brancos, luzentes, terríveis, me fixavam ainda com uma realidade demasiado vívida. Afastei-me convulsivamente do leito e, sem pronunciar uma palavra, como um louco, corri para fora daquele quarto de mistério, de horror e de morte. Achei-me de novo sentado na biblioteca. E de novo ali estava só. Parecia-me que havia pouco despertara de um sonho confuso e agitado. Sabia que era então meia-noite, e bem ciente estava de que, desde o pôr do sol, Berenice tinha sido enterrada. Mas, durante esse tétrico intervalo, eu não tinha qualquer percepção positiva, ou pelo menos definida. Sua recordação, porém, estava repleta de horror, horror mais horrível porque vindo do impreciso, terror mais terrível porque saído da ambiguidade. Era uma página espantosa do registro de minha existência, toda escrita com sombra e com medonhas e ininteligíveis recordações. Tentava decifrá-la, mas em vão. E de vez em quando, como o espírito de um som evadido, parecia-me retinir nos ouvidos o grito agudo e lancinante de uma voz de mulher. Eu fizera alguma coisa? Que era, porém?
Fazia a mim mesmo tal pergunta, em voz alta, e os ecos do aposento me respondiam: que era? Sobre a mesa, a meu lado, ardia uma lâmpada, e perto dela estava uma caixinha. Não era de forma digna de nota, e eu frequentemente a vira antes, pois pertencia ao médico da família. Mas como viera ter ali, sobre minha mesa? E por que estremecia eu ao contemplá-la? Não valia a pena importar-me com tais coisas, e meus olhos por fim caíram sobre as páginas abertas de um livro, sobre uma sentença nelas sublinhada. Eram as palavras singulares, porém simples, do poeta Ebn Zayat. Dicebant mihi sodalis, se sepulcrum amicae visitarem, curas meias aliquantulum fore levatas. Por que, então, ao lê-las, os cabelos de minha cabeça se eriçaram até a ponta e o sangue de meu corpo se congelou nas veias? Uma leve pancada soou na porta da biblioteca. E, pálido como o habitante de um sepulcro, um criado entrou, na ponta dos pés. Sua fisionomia estava transtornada de pavor e ele me falou numa voz trêmula, rouca e muito baixa. Que disse? Ouvi frases truncadas. Falou-me de um grito selvagem que perturbara o silêncio da noite. Todos em casa se reuniram, saíram procurando em direção ao som. E depois sua voz se tornou penetrantemente distinta ao falar-me de um túmulo violado, de um corpo desfigurado, desamortalhado, mas que ainda respirava, ainda palpitava, ainda vivia. Apontou para minhas roupas. Estavam sujas de coágulos de sangue. Eu nada falava e ele pegou-me levemente na mão. Gravavam-se nela os sinais de unhas humanas. Chamou-me a atenção para certo objeto encostado à parede. Era uma pá. Com um grito, saltei para a mesa e agarrei a caixa que nela se achava. Mas não pude arrombá-la. E no meu tremor, ela deslizou de minhas mãos e caiu com força, quebrando-se em pedaços. E dela, com um som tintinante, rolaram vários instrumentos de cirurgia dentária, de mistura com 32 coisas brancas, pequenas, como que de marfim, que se espalharam por todo o assoalho. E esse foi Berenice, de Edgar Allan Poe. Quanta maldade! Que horror! Gente, quais são suas impressões desse conto, Lucas? A dente é uma coisa meio macabra, né? Quem nunca sonhou que os dentes estão caindo da boca? Sim. Aquela sensação horrível. Sim, então ele traz dente, acho, pra causar essa estranheza, né? Inclusive tem 2 outros contos do Edgar Allan Poe que ele traz os dentes, assim. Opa, cita aí. Como esse simbolismo de morte, né? Uhum. Um deles é O Estranho Caso do Senhor Valdemar. Oh. E o outro é Hop Frog, que ele é conhecido por um outro nome, acho que é Os 8 Orangotangos. Mas na maioria das vezes você encontra como Hop Frog mesmo Hop Frog mesmo na tradução brasileira, portuguesa. Ah, interessante. Muito bem notado. Porque aqui a gente tem uma fissura pelos dentes da Berenice, né? Sim, tem essa obsessão, né? E o que mais me impressiona também é que a Berenice tinha os 32 dentes na boca. Tinha todos então, os possíveis. Isso é com siso também, então? Sim, todos os dentes possíveis. Então, chamava atenção mesmo. Nossa, é a dentadura, a dentição, pra falar a verdade, né? A dentição. Dentadura quando não é os naturais. Nossa, muito, muito, assim, horrorizante. E cheio de mistérios esse conto. Vamos desvendar algumas coisas agora nas notas de rodapé. A dizer que nessa narrativa, né, a gente tem uma das obsessões do Edgar Allan Poe, que é desconfiar da sua própria sanidade mental, né? Isso é uma coisa bem visível em vários contos dele e é uma marca de Berenice no começo ao fim. Isso, e é uma marca também de A Queda da Casa de Usher, que tem essa confusão mental que... Foi o primeiro episódio do podcast aqui, inclusive. A narrativa lá tá muito sofrida. Não vão lá. Não quero mais que vai lá pra ver como a gente evoluiu. Por favor. Mas a gente quer trazer de volta A Queda da Casa de Usher, fazer uma remasterização. Não, reeditado. Vou gravar de novo. Sim,
vamos editar, gravar, editar tudo de novo, é porque é um conto grande, mas vamos trazer de volta. E também a gente já fez maiores, Lucas. E também no Coração Denunciador, que tem essa loucura, né? De Telltale Heart, que a gente já trouxe aqui também no podcast, Coração Denunciador. Então esses contos aí do Edgar Allan Poe, que com Berenice falam dessa loucura, né? Que é bem inerente, na verdade, ao Lovecraft, mas o Edgar Allan Poe também explora bastante, né? Mas se você for pensar no próprio Corvo, no poema, a gente tem também esse devaneio. Porque ele vê o Corvo falando, né, com ele, toda hora, né? Então, o som do Corvo é sempre Nevermore, Nevermore. Sim, né? Essa espécie de espiral, né, que a gente vê no Poço e o Pêndulo também, que não é aquela loucura exacerbada, mas é uma loucura que vem de cantinho, assim, quando você vê ela tá ali no conto, né, na história, tocando terror, e você não vê ela chegando, né? Uma coisa importante da gente falar aqui de cara, né, já que estamos falando de loucura, é que a loucura que o Poe estabelece é aquela que vai oprimindo o psicológico do ser. Né? Então a gente pode ver que esse narrador de Berenice, ele deixa isso claro a todo momento. Ele tem até um termo que ele usa em um dos momentos, intervalos lúcidos de minha enfermidade. Então, nos intervalos lúcidos da minha enfermidade, eu via Berenice se transformando, né? Então, justamente porque a loucura oprime esse personagem, esse narrador, e vai dando essa tensão psicológica. Então, o horror, o mistério, a morte do Poe não é nada sobrenatural, né? De maldades, entidades, enfim, seres de outro mundo, como o Lovecraft cria esse insólito que vem de uma outra dimensão, do próprio ser humano também, mas é algo que é insólito no Lovecraft. Já no Poe, não. No Poe é bem humano, assim. E também ele trata essa doença aí dele, né? Monomania. Acho que até ele menciona, né? Esse termo. Isso. Que é como se fosse uma paranoia para alguém que fica muito fixo numa ideia, né? Então isso é diagnosticado, mas assim, é meio cinza o diagnóstico, porque ela pode se assemelhar muito a tipo, uma paixão muito grande por alguma coisa em específica, né? E se torna essa monomania quando ela fica exacerbada demais, né? Então, no caso aqui, né, o cara era maluco pelos dentes, né, da mulher. Mas antes ele dá exemplos bem simples das possíveis monomanias, Sim, né? Eu fico olhando por muito tempo para uma luz, né, uma luminária. Eu diria que é como um TDAH ao contrário, né? Pode ser mesmo. E daí um exemplo paralelo literário, assim, que a gente pode ter disso é o Capitão Ahab em Moby Dick, perseguindo a baleia a qualquer custo, né? Sim. Então pode ser também um exemplo de monogamia. Monogamia não. Monomania. Monogamia é outra Monogamia coisa. É outra coisa. Que a gente vai abordar em outro episódio. Bom, eu quero fazer alguns comentários assim mais diretos também a respeito de alguns termos do texto, que é muito legal a gente abrir essas questões, mas ainda nisso que você tá falando, que tem a ver com a loucura, tem a ver com enfim, a monomania, tem no início do texto as descrições binárias dos sentidos que ele traz. Note que ele fala que toda tristeza vem de alguma alegria, ou toda alegria vem de alguma tristeza. Né? Então ele dá uns 3 ou 4 exemplos bem binários no começo do texto, que amplifica o que é o mundo dele e o que é o mundo da Berenice. Então ali ele já... Não é o contrário do outro, né? Justamente, porque ela é toda jovialidade e alegria, e ele é esse cara enfornado nos livros, que né? Fechado. Nasceu numa biblioteca. E aí também tem muita importância, eu acho que o Poe tinha, né, no caso, uma certa fissura sobre casas, residências, porque em A Queda da Casa de Usher, isso é total, né? É a história. E aqui a gente tem uma descrição da casa. Opa, desculpa, bati aqui. A gente tem a descrição da casa, da família dele, e daí ele foca na figura da Berenice quando ele fala dos membros da família. Mas tem uma informação que entra aqui. No apogeu da minha maturidade, eu morava com os meus pais. Inclusive, ele nem cita o sobrenome, né, da família. Então, uma forma de resguardar. E é interessante porque é um conto de ficção, né? E daí você não precisa resguardar nada pro leitor, né? Não, mas é uma estratégia narrativa. Daí é uma estratégia bem interessante, né?
Paul tá à frente do que você tá pensando já, né? Então é muito legal. Mas ele fala, o meu nome é Egeu e isso basta, não vou falar do sobrenome da minha família. Outro detalhe importante, a maioria dos narradores, dos personagens do Deles Paul, são inominados. os homens, né, são inominados, e a maioria das mulheres, ele dá nome, né? E a mulher, nos contos do Paul, elas são belas mulheres que, na maioria das vezes, eu acho que todas as vezes, até elas morrem. São belas mulheres que morrem. Esse é o tema feminino que o Paul mais aborda. E essa bela mulher que é Berenice é a sua prima. Então a gente tem, quando ela super jovem, feliz e tal, e quando a Berenice começa a cair doente, que significa começar a ter episódios de epilepsia e catalepsia, como Madeline, de A Queda da Casa de Usher, ela começa a ter mudanças na sua constituição física e na sua personalidade. É nesse momento em que ele se apaixona por ela. Pode notar na história. É porque ela se torna um objeto de análise, né? Isso, e não mais um ser humano, assim. Porque daí o que ele faz? Ele faz uma abstração de Berenice. Essa Berenice de agora, então, é o meu objeto de análise. E a fissura, então, da sua monomania recai sobre os seus dentes e dali vai até o fim do conto. Antes ele cita outros exemplos de monomania, mas então, quando fala dos dentes da Berenice transformada, e isso aparece bem nítido no texto, vem então essa fissura pelos dentes. E esse conto, inclusive, foi censurado, assim, por essa violência, né? Na época que ele saiu, não lembro o nome da revista. Então, eu vou falar que foi em Southern Literary Messenger. Foi em 1835. Saiu pela primeira vez. Na verdade, ele saiu e aí teve uma comoção, assim, não, como é que pode? Isso aí tá muito violento. E o próprio Paul lançou uma versão autocensurada. Só que e lá ele não arranca os dentes da Berenice? Então, ele tira aquele parágrafo do lençol ali, que ele entra, que é um dos mais legais do conto, né? Um dos mais assustadores. E porque o conto, ele não tem a parte que ele arranca os dentes, né? É bem explícito, assim. Não, tem o depois. Porque quando ele faz isso, ele tá com insanidade mental. Tá nos devaneios ali, e daí escuta os gritos, mas não tem nenhuma parte que arranca. É interessante que parece que o Egeu, ele desliga uma chave da consciência e ele age por instinto. E daí, às vezes, ele liga a chave da consciência e narra pra gente. Sim. Né? Parece bem esse movimento binário como no começo, né? Ele tem sentidos vai e vem, on-off, né? Sei lá. E um movimento muito psicopata também, né? Sim, total, então, psicopata. É uma coisa real, né? Então o Paul, mais uma vez, trazendo a realidade, assim, claro, na época não tinha diagnósticos tão precisos, né? E não tinha muito nome as coisas. Mas a gente hoje faz paralelo com doenças que existem, né? Doenças de verdade. mentais. É interessante. E a gente, o Paul tava falando dessa doença aqui. Não, e o Paul, ele tinha entendimento porque ele também sofria, pessoa, esse tipo de devaneio e enfim, essas dificuldades ilusórias mesmo na mente dele. Então, quando você tá diante de uma necessidade de entendimento do que é um transtorno mental, você conhecer a literatura do Paul vai fazer você entrar dentro de uma possível cabeça de uma pessoa que tá passando por isso. Né? Então fica uma dica também, porque essa literatura ela pode ajudar as pessoas a entenderem melhor, né? Quem está passando por algum tipo de transtorno mental. Qualquer um de nós pode passar em algum momento, né? Mas esse do leito de morte que você citou, né? Que foi parágrafo que ele havia suprimido, depois tá aqui, né? Na nossa edição de hoje. Note que ali ele tem algumas visões, algumas ilusões. Só ele diante do corpo da Berenice no catre, né, ali por dentro da cortina, Berenice e ele. Então é uma coisa muito íntima, mas ao mesmo tempo é muito louco porque ele começa a fixar na imagem dela e ele vê um dedo se mexer e depois, mesmo com ela estando com o rosto atado, né, uma toalha ao redor da face, ele vê a boca dela se abrindo num sorriso e os dentes se mostrando. Então é uma ilusão da mente do Egeu, né? Que tem essa fissura pelos dentes. Sim. Ou será que ela sorriu mesmo? Porque daí, o fim do conto mostra que ele tem essas lembranças de um grito agudo e lancinante de uma mulher. Né? Ou seja, ela foi enterrada meia-noite.
viva, cataléptica. Depois, quando ele vai abordar o corpo, vai exumar para arrancar os dentes, ela não morreu. Então ela fica gritando, e daí a gente tem, nesse fim de história, esse homem com o corpo todo arranhado, né, e sujo de sangue. E tem uma mulher de um corpo desfigurado, porque ela não tem mais nenhum dos 32 dentes da boca. Eu achei assim de um horror, então, um horror extremo. É o horror psicológico bem forte, porque se você pensar, ele não te mostra nada, assim, ele não te fala nada do que aconteceu. E ele só... Você não sabe a hora que ele arrancou o dente, se ele arrancou, né? Ele faz o leitor deduzir que essa violência foi feita, né? E também isso que acho que é o que causou bastante comoção na época, foi por essa dedução, né? E você pode... E uma das piores, assim, cenas de horror que eu acho é quando acontece isso, quando o autor não necessariamente escreve ali com todas as palavras, mas ele faz você... Pô, então isso aí aconteceu. E uma das cenas que me veio na cabeça do final do Seven, que é aquele filme do David Fincher, com a cabeça dentro da caixa, que o serial killer... enfim, eu vou dar spoiler quem não assistiu o Seven, mas é um filme bem antigo. Que é os 7 Pecados Capitais, traduzindo para a língua portuguesa. 7 Pecados Capitais, que ele... o serial killer mata, né, as 7 pessoas, a última... Aí é a mulher do detetive, que tá investigando o caso. E na última cena, eles nem mostram a cabeça dentro da caixa, a cabeça dela. Só tem a caixa lá e o outro policial abre e pra você que tá assistindo, você já entendeu o que é, né? Então não mostra nenhuma cabeça decepada, nem nada. E, enfim, daí é isso que faz aquele horror ser muito mais pesado, né? Porque você que imagina aquilo, não ele te mostra. Né? Mas essa também é uma característica das produções detetivescas, como esse filme é, né? Porque quem tá assistindo tem essa obrigação de ser o detetive também, né? Então quem tá assistindo preenche nessa hora, né? Eu desvendei que é a cabeça da mulher. Né? Sim. Mas uma informação... bem correlacionada, que eu falei antes que o conto saiu pela primeira vez em 1835, né, Lucas? Foi nesse ano que Poe se casa com sua prima, Virginia Clem. Virginia Clem. A mulher falou, como é que você lança esse conto assim, bem no ano do nosso casamento? Começou assustando. Só que a Virginia tinha apenas 13 anos quando ele se casou com ela, e o Poe tinha 27, né? E a morte já rondando, né, a família, que com o mal do século, inclusive, o Poe já havia perdido familiares por tuberculose, a mãe dele tinha morrido, e daí o pai dele se ausenta, daí é nisso que ele é adotado. Lembra a historinha? A gente já contou em outros episódios aqui da adoção pelos Alan, né, que daí ele põe no nome, né, no meio do nome dele. Mas então a Virginia, ela acaba ficando com ele 11 anos. Então, quando ela tem 24 anos, ela morre de tuberculose também. Sim. E vale falar também que casar entre primos, assim, era um costume muito comum, né? Então, tipo, não era considerado estranho nem nada. Depois que ficou se disseminando que, né, pode dar malformação congênita, enfim, que é informação científica mesmo, né? Que hoje se evita a todo custo, né? Casamento entre primos, mas realmente era algo bem comum. E ele tinha, então, essa... A gente sempre sabe, né, que separar autor e texto, mas aqui é uma coincidência da vida dele, né? Mesmo ano que sai Berenice, dessa fissura de Egeu por sua prima, tem o casamento dele com a sua prima Virgínia. Nossa, muito louco. Muito bom. A gente, então, essa é a 8ª produção do Poe aqui no podcast, né? Tem muitas coisas para você se deliciar aí na obra desse escritor estadunidense. A última que a gente lançou antes dessa foi a reedição do Corvo, né? Aquele poema narrativo assombrando de geração em geração. Foi a tradução do Machado de Assis, né? Isso. A tradução do Machado é de 1883 e tá emblemática. A gente já tinha lançado uma tradução do Fernando Pessoa, bem no começo do podcast. E agora, então, nesse último episódio, antes do de hoje, de Poe, é a tradução do Machado. E na questão lá, a gente fez um debate de comunicação comparada, tá bem legal. Se você tá chegando agora no podcast, tá conhecendo ainda o nosso esquema de notas de rodapé, de analisar o texto, fica a dica para que você
vá ver todas as nuances do Nevermore, né? Que a gente abordou bastante neste último episódio de Paul também. É isso aí, gente. Então fica aí na promessa trazer A Queda da Casa de Usher aqui reeditado, né? Com esse formato que a gente tem hoje. Então tá, vamos falar pra pessoa esperar, então, antes de a gente lançar, em vez de ouvir lá o primeiro... É melhor. Que o primeiro episódio é muito incipiente, né? Muito incipiente. É o pilotinho, né? Mas foi o que fez a gente continuar esse trabalho, né? Semente, verdade. Eu queria dizer uma coisa que eu tô procurando aqui, que tem a ver com a balada do Velho Marinheiro da semana passada, né? Que é um dos... Não chega a ser um comentário, mas um dos textos que o Paul fez um texto que você citou uma vez numa das notas de rodapé, que tem relação com essa coisa do mar, de alto mar, das navegações, e que eu vou falar aqui o nome do texto que eu tô procurando nas minhas anotações. A gente tem também os comentários do último episódio, que foi a balada do Velho Marinheiro, né? Então, se você quer deixar um comentário para colaborar aqui com a discussão, né, do podcast, ainda, se você está ouvindo no Spotify, tem a caixinha de perguntas aí embaixo que você pode fazer a sua contribuição. Eu vou ler aqui alguns dos comentários do último episódio. Sim. Um deles foi do Guinevere, que ele falou impressionante a mensagem. Elaine Vieira Ferreira, ela usa Guinevere. Ah, tá, desculpa. Uhum. Então tá, Liane. Falou impressionante a menção fortíssima ao albatroz. Os marinheiros consideram de mau agouro maltratar os albatrozes, que seriam encarnações de marujos mortos. Adorei. Encarnações de marujos mortos. Olha, essa é uma informação muito interessante mesmo. E a Lina comentou, agradeço a leitura de ouvido por ter me dado conhecer estas baladas líricas. Iniciou a literatura romântica em Inglaterra. Continuo sempre a aprender com vocês. Mais velha e mais sábia. Essa foi a última frase, né, desse conto. Desse poema. Que a gente falou bastante disso, né? Daí o Acrício de Santana Fernandes falou, lembrei da época que eu vi Iron Maiden. A música sobre esse poema era uma das minhas preferidas. Então, a gente não mencionou isso no episódio, mas a banda de... Que o Felipe Cronato falou também. A banda de metal, que é o Iron Maiden. Iron Maiden. Eles têm uma das músicas a balada do Velho Marinheiro, né? Que me relembra o nome em inglês. The Rime of the Ancient Mariner. Isso, The Rime of the Ancient Mariner. Então, uma das músicas do Iron Maiden. E o que eu ia falar do Paul relacionado à balada do Velho Marinheiro é que um dos descendentes, assim, da balada do Coleridge é a aventura de Arthur Gordon Pym, do Paul, que você já citou uma vez num comentário. Que também é meio distópico. Nesse caso aqui é distópico, se não me engano. E daí esse também fica no gancho pra gente trazer no próximo episódio. Sim, vamos trazer. Tem bastante conto do Paul aí que é muito legal. Inclusive eu lembrei, acho que eu não falei isso no episódio, só falei com você depois, que eu tô lendo Drácula, né? E daí, coincidentemente, ali um dia depois que saiu o episódio, tava lendo e teve uma menção também ao Samuel Taylor Coleridge e a balada do Velho Marinheiro. Então, dentro dessa literatura, assim, mais puxada pro gótico, né? Tem muita menção ao ST Coleridge. Sim, nossa, é um texto que realmente a gente tinha que estar aqui no podcast, né? E agora a gente tá feliz que fez ele e pode seguir o bonde voltando a citar ele, porque vai ter referências, né, de outros grandes romances, sempre citando Coleridge também. É isso aí. E então o texto de hoje também é bem emblemático, né? Berenice, eu acho que lá no passado, no final do ano passado, no início desse ano, o Alberto Alpiri tinha sugerido que a gente fizesse Berenice. Então tá aí hoje pra você também, que tá morando aí na Alemanha. Aí, Berenice e seus dentes brancos de marfim. Vamos para os nossos apoiadores, então, do podcast. Se você quer ser um dos nossos apoiadores, você entra em apoia.se/leitura de ouvido ou você manda um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Dessas duas formas você vai receber recompensas, as duas recompensas para todos os nossos apoiadores. Uma delas é entrar nos nossos créditos finais aqui
E a outra é entrar no nosso clubinho de leitura. Então, semanalmente, toda sexta-feira, você vai receber o estudo aprofundado de cada obra que a gente traz no podcast, junto com informações sobre o autor, sobre tudo isso que a gente falou aqui conversando, e mais ainda, né? Com referências e tudo mais, junto com a arte de capa. Então, vem um e-mail bem bonitinho e exclusivo para todos os nossos apoiadores. Inclusive, a Simone Pessoa de Mesquita voltou a apoiar a gente. Eu não tenho e-mail dela ainda até hoje, Lucas. Então, Simone, manda o seu e-mail para nós, envia um e-mail para leituradeouvido@gmail.com. Se não me salvo engano, eu não tenho o e-mail dela ainda. Você fala, oi, eu sou a Simone, que daí a gente te adiciona na lista. Então... porque eu quero te enviar os arquivos das semanas anteriores. Também a Simone, ela fez um apoio anual pra gente. Legal. Então, um abraço aí, Simone. E... Pra você que vai entrar como apoiador, ou pra você que já é apoiador e não recebe os e-mails, se você não recebe, a gente provavelmente não conseguiu, não tem o teu e-mail. Então manda um e-mail pra leituradeouvido@gmail.com, que é a mesma da chave Pix, e pra gente te incluir aqui no nosso e-mail e ter o teu contato pra te mandar essa recompensa semanal, né? É o que eu mais quero. Eu fico tão ansiosa. Ai, seu apoiador, mas eu não tenho contato pra enviar os arquivos. O teu apoio fica mais completo. Isso aí, e os nossos apoiadores são eles: Adalberto Machado Santos, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Dam, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Riquibardi, Mauro Catarino Vieira da Luz, Matheus Simão Brum, Mônica Torcainha, Nariel Arruda Borba, Patrícia Albuquerque, Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Moura, Harmana Frais de Achitsky, Sérgio Orez Rico da Luz, Sérgio da Silva Moreira, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Valéria Batista Pereira, Wagner Lúcia Alves e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvidos. Seja você também um apoiador do Leitura de Ouvido. Vou usar a minha voz de rádio para falar mais uma vez em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Muito bem. Muito obrigada pela sua companhia até agora. Entrou voz radialista. Eu só continuei, né, no clima aqui. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.